muito mais, vamos dizer assim, deprimida em pleno Rio de Janeiro, em São Paulo, do que aqui. Você entendeu? Do ponto de vista que eu estou falando, da geopolítica, do ambiente. Isso é incrível você pensar nisso. Por exemplo, já pensou, uma pessoa ela pode ser mais autista no Rio, com milhões de pessoas, do que aqui em Foz. Isso é terrível pensar nisso. Mas tudo porque é o holopensene da pessoa. O holopensene da pessoa, tem o da pessoa e do local, né? Da pessoa que sofre a pressão entendi, que sofre a pressão do ambiente. E esse processo de correção do passado tem a ver com isso, porque tem um efeito similar a esse, né? Mas é uma outra raiz, não é só vamos dizer assim. Uma pessoa que vem do passado com um certo nível, ela já tem as autodefesas para fazer a profilaxia disso. Ela não vai se vitimizar por causa dessa pressão. Ela sabe tirar de letra isso aí. Eu, por exemplo, vivi no Rio e não estava doente por causa disso. Agora, o problema ficou muito óbvio para mim a hora que eu passo muito tempo e chego lá. Falei, o que é que eu tenho? Por que isso? Deu um impacto diferença, né? Na minha vida. Eu fui lá para dar curso. Então, você veja, uma pessoa sai de lá, passa uns dias aqui e torna a voltar, ela está poluída, ela não sabe disso. Era o meu caso, eu era poluído. Está tão acostumado, né, a trabalhar sob aquela pressão que acha aquilo normal, né? Agora, então, veja, uma pessoa da cidade grande, ela trabalha sob pressão. Os ferrões no boi, nas megalópolis, são maiores do que na cidade interior. Por isso que muita gente, aí eu lá agora patológico disso, muita gente vai para interiorose, vai para o interior e fica numa fazenda, que ali é só o gado que fala, o passarinho que fala com a pessoa, não tem tanta coisa. A sombra e a água fresca numa rede, o rio passando e cantando conforme a hora. Pode até tomar chuva, que ele gosta, né? A pessoa gosta e tal. Então, veja, aí já é interiorose. Idílio campestre. A gente tem que reagir tanto de um lado quanto do outro e entender as pressões externas que nós recebemos. Isso é a coação. Coação é a pressão externa. Isso existe o tempo todo em matéria de energia. Isso aí, essa condição existe independente do estado da pessoa, vamos dizer assim, que é o ambiente mesmo que... Não interessa o micro-universo consciencial dela. Ela está sob pressão. Pensa bem, por exemplo, a pessoa que está dentro do aquário. Coloca uma porção de peixe dentro do aquário. Aquilo vai piorar a pressão lá dentro. Uns vão bater nos outros. Vai ter uma fricção de cabeças, como eu chamo. Tá certo? É um problema. O aquário foi feito pela cubagem dele para caber 2 peixes. Eles puseram 20. Vai ter problema. De vez em quando um vai sair correndo, um vai bater. Vai ter uma opção de coisas. É justamente isso que acontece na cidade grande. Agora, são os holopensentes que funcionam nisso. A pessoa não é essa forma humana que a gente vê. É a energosfera dela que funciona. Por isso que eu falo, para mim a pessoa mais séria é você chegar e ver qual é a energosfera dela. Isso que o povão chama da aura. Vamos fazer a leitura dela para ver. A base de tudo é por aí. Mas pelo que o senhor falou, então, obviamente, né, o autodesassédio, ele dá uma aliviada nisso, né? O autodesassédio. O autodesassédio dá uma aliviada e a pessoa vai saber que isso ocorre. Na hora que sabe, ela tem as vacinações, as prevenções, as profilaxias. Ela supera o assunto. Professor Valdo, então o travão evolutivo, ele é externo? O travão evolutivo, antes de mais nada, é interno. Mas agora os fatores desencadeantes são externos, a maioria. Entende? Porque a pessoa, ela não vive só para si. Se ela vive só para si, ela se intoxica. Cria problema. É o autismo, por exemplo. Dá tudo para trás, ela se intoxica. Então, ela tem que estar fazendo intercâmbio com o exterior. Esse intercâmbio é que vem o problema da pressão. Mas a identificação, quando ela faz essa identificação, é que ela começa a superar, então. Agora, outra coisa, nós vivemos na Terra atualmente a melhor época nessa escola aqui. Mas, em compensação, é a época de maior poluição,
de maior pressão, de maiores ocorrências que tem na face da Terra. Nós nunca tivemos isso antes. Por exemplo, a população tem mais de 6 bilhões de pessoas, isso nunca aconteceu. E eu falo isso sob a fartura das energias conscienciais. Há muito mais conexões de psicossoma em somas, porque nunca existiu na história da Terra isso antes. Então, essas conexões, elas criam e desencadeiam uma série de fenômenos de pressão e tudo mais. São as conexões do energossoma no soma. É isso que dá a fartura bioenergética, das energias conscienciais. Entende? Eu entendia que estava até associando aqui a questão da falta da linearidade, pudesse ser uma espécie de travão, então não é isso. Não, aí a pessoa está julgando fora aquilo que a culpa é dela. Ela está passando para outra, ela está culpando o exterior, não tem nada disso. O problema é intraconsciencial, é o micro-universo consciencial que está alterado. Então a pessoa tem que primeiro consertar a casa, depois ela vai ver os vizinhos. Isso aqui, a maioria dos processos são intraconscienciais. Agora é lógico, os fatores externos vão influir nisso, não há dúvida. É o que eu estou falando. Na maioria desses casos tem influência externa, mas o que prepondera é a decisão íntima, é a recim que tem que ser feita. Então, por exemplo, a pessoa que vem e ela quer consertar a vida dela, ela faz a resex, uma reciclagem existencial, mudou. Na parte externa, a conduta, o modo de tratar os outros, isso não quer dizer nada. Preciso de ver o que ela pensioniza. Enquanto ela não mudar a pensionização, nada melhorou. Então, e outra coisa, não adianta querer mudar a pensionização de cara se ela não mudou externamente. Tem que mudar primeiro externamente, que é o mais fácil. Senão sempre vai ficar lacunas enormes e a pessoa não consegue nada. Então ela tem que reconhecer primeiro as mazelas. Depois tratar as mazelas externas. Depois entra nas internas, as íntimas. Agora, para isso, tem que seguir essa tramitação que a gente vive falando aqui. A retilinearidade de pensamento, a auto-organização, ter disciplina, pontualidade, mudar os hábitos para criar hábitos sadios. E aquilo vai mudar através de rotinas úteis. Rotina, ninguém pode viver sem isso. Hábitos, ninguém pode viver sem isso. Então, existem leis que você não pode derrogar, você não pode ir contra. Você tem que se adaptar àquilo e saber viver. Esse é um dos caminhos. Nós temos que seguir com isso. Tá claro? Professor, dentro do nosso processo da história que você falou de pressão, coação, repressão. Agora, me amplia um pouquinho o conceito de coesão que você falou. A coerção é o seguinte, o processo coercitivo. Por exemplo, nós andamos estudando isso muito aí, principalmente com a Tânia, etc. E existem nos meus livros alguma coisa sobre isso. Pega aí o Pacíficos, que fala muito